E lá vamos nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Maia, eu estou aqui do lado, virtualmente, do meu amigo Luiz Kerli. Essa é a aula Economia de Empresas, é o nosso momento síncrono. Nós estamos no terceiro encontro dessa disciplina. A bola dessa semana, que nós estamos batendo aqui, é a bola dos custos de transação. Gente, essa é uma leitura que eu considero absolutamente extraordinária sobre o papel da empresa e é daquelas discussões que fazem a gente realmente compreender por que que o sistema empresarial, por que que a economia de mercado associada a essa construção chamada empresa é realmente capaz de mudar o mundo, é realmente capaz de alterar completamente o cenário empresarial, o cenário produtivo, o alcance de soluções que a civilização precisa, tá? Então, hoje nós vamos discutir um pouquinho os temas dessa semana, abrir aqui primeiro para uma espécie de uma rápida releitura daquilo que foi colocado nas aulas. Eu vi que o número de vezes que o vídeo foi acessado até aqui ainda está um pouco baixo, sabe, Pierre? Uhum. Lá nas primeiras semanas a turma estava com aquele negócio de sempre assistir o vídeo antes de vir para o momento síncrono. Agora eu acho que está acumulando com várias disciplinas, então a nossa audiência caiu um pouquinho lá, mas, enfim, a gente sabe que o, o formato dessa disciplina é justamente para ser flexível, né? As pessoas têm a oportunidade de acessar todo o material no momento que preferirem. Mas, então, passar a bola aqui para o professor Kerli para fazer o bom dia dele, algum comentário inicial, e aí a gente faz a combinação do que vai ser o nosso encontro hoje. Muito bem, vamos começar pela aula da próxima semana. Vamos continuar em custo de transação na próxima semana, mas vai dominar a cena da aula a ideia de estrutura de governança. Estrutura de governança, vamos pensar assim, na maneira como se arranjam as trocas de modo a diminuir conflitos e Ô, maximizar. Kerli, só um minutinho. Então, Tem algum fio seu aí que está cutucando, está batendo na sua mão toda hora e está arranhando o som. tá. Eu vou tentar. Eu estou com um computador, ele disse que não estou em Recife, estou com um computador novo. Novo não, um computador, um Mac, que eu Nós não estamos te uso. ouvindo bem. É só Tá. que quando cutuca esse fio aí, E arranha o não é som. nem um fio, deixa eu dizer o que é que é. É um plástico que está cobrindo a mesa que eu estou sentado e eu estou agora tentando retirá-lo para esse barulhozinho chato que está chegando até você. É. Estou agora tirando esse plástico para ver se não é exatamente isso. Então, estou satisfeito porque estou vendo que funcionou muito bem, está tudo muito certo. E vamos então para as ideias. Pronto, me É. diga agora se vai continuar o barulho, porque aí seria outra razão. Não, melhorou 100%. Vamos embora. Então deve ser essa coisa mesmo Você ia falando da quarta do semana, né? plástico. De como que a gente vai. Então, vai dominar a cena na próxima semana o tema de estrutura de governança. E na hora de vida, na próxima aula, nós vamos explicar exatamente o que é e por que elas se arrumam, se ajustam, se compõem para tratar determinadas situações de mercado. E essas situações têm tudo a ver com o custo de transação e, acima de tudo, vai aflorar a ideia dessa palavra feia chamada especificidade. Isso é uma grande contribuição de Williamson para entender os custos de transação, botou para frente essa bola, ganhou o Prêmio Nobel de Economia já agora no século XXI, por conta da sua contribuição nesse tema, por outras, mas fortemente por essa contribuição. Então, a ideia de especificidade, vamos adiantar, é a ideia de que os custos de transação estão muito associados a isso. Por exemplo, imagine que você resolve fazer uma fábrica
café torrado, café moído. Acho que, vamos imaginar, se você vai vender café commodity, isso é, vai concorrer com as marcas tradicionais de café, provavelmente nem passaria pela sua cabeça a ideia de você ia produzir café. O Brasil tem grandes produtores de café, existe um mercado estabelecido de café, tudo isso funciona muito bem. Você ia comprar os cafés que existem, as variações que existem, normalmente dentro de um certo range, e ia produzir café, ia concorrer com os cafés tradicionais que tem aí e tal. Beleza, isso é uma coisa. Por que você ia comprar isso no mercado? Por que usar a estrutura de governança mercado? Porque você não ia fazer nada, não ia comprar nada, não ia vender nada muito específico. Específico, você ia ter a sua própria marca, mas na verdade você ia vender e produzir um café para concorrer com os cafés que tem aí, café sem grande diferenciação dos outros. Ok. Agora, suponha que você quisesse fazer o melhor café do Brasil. Se você vai querer produzir o melhor café do Brasil, provavelmente você vai entrar em problemas de onde é que está essa semente, onde é que está esse melhor café. E é muito provável que você caísse ou num consórcio com um produtor muito especializado, um craque que estivesse puxando as melhores variedades, as variedades que tem estudado mais isso, ou você próprio dizia, quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou cuidar de plantar esse café, passar 10 anos ou 5 anos aprendendo. Eu, essa semana, entrei em contato, quer dizer, eu sempre estou em contato, mas entrei em contato muito especial com um amigo que fabrica a cachaça que ele pretende que seja a melhor do Brasil. Como o Brasil é a melhor cachaça do mundo, ele está querendo somente fazer a melhor do mundo. Eu acho que ele está chegando muito perto. Mas ele, o que é que ele faz? Ele não compra cana, ele produz a cana dele, ele mesmo tem os laboratórios dele. Ele foi um camarada que passou a vida toda e conseguiu juntar esse capital que hoje usa, fazendo análises clínicas e tudo mais. Então, comprou as terras, produz a cana, comprou os barris, produz inclusive barris, que está dentro de uma fazenda lá em Goiás, no Distrito Federal, que tem ainda muitas árvores e tal. E, em resumo, aí ele está querendo fazer uma coisa muito específica. Agora, você imagine o cara da Pitu. Você acha que o produtor da Pitu vai produzir a cana, produzir? Claro que não. Ele vai produzir uma cachaça de qualidade, claro, mas está competindo uma faixa de aguardente, digamos, quase uma cachaça, digamos, tem diferença. É diferença de aguardente para cachaça. Cachaça tem muitos requisitos. Cachaça é aquilo que os mineiros fazem, que os paraibanos, onde eu estou agora nesse momento falando, fazem de altíssima qualidade também. E Pernambuco não, Pernambuco tem um pouco menos, não tem tantos grandes produtores de cachaça de altíssima qualidade. Beleza. Então, quem quer fazer algo diferenciado precisa também de muitas coisas específicas. E essa é a palavra-chave para entender o vídeo desse rapaz, o Antônio, sobre a Tesla. Então, ele faz a explanação todinha e, quer dizer, eu que escuto com o ouvido de quem conhece a teoria dos custos de transação, Luiz que conhece essa teoria, qualquer pessoa treinada, com a mente treinada de economista que conhece essa teoria, escuta o vídeo dele, o excelente vídeo dele, tanto é excelente que estamos usando no nosso curso, mas escuta com outra perspectiva. Quer dizer, para mim, o que ele está dizendo é assim: ele está querendo fazer algo extremamente diferenciado e ele está querendo fazer negociações de itens específicos. Então, a verticalização, a estrutura empresa que ele optou, que a Tesla optou, segundo o Antônio,
Tem uma explicação muito lógica. Eu chamo de estrutura empresa quando a Tesla diz: quer saber de uma coisa? Ao invés de eu pedir a Moura para produzir, para desenvolver baterias elétricas, e a Moura está fazendo isso, desenvolvendo baterias e baterias especiais. E é claro que isso vai ser o caminho. A Moura é uma empresa extraordinária, pernambucano, orgulho nosso, que está pesquisando na área dessas baterias especiais. Sabe que não tem salvação fora disso. Então, a Tesla, na minha avaliação de teórico, é claro que ela vai ter que desenvolver a bateria dela. Onde é que ela vai comprar essa bateria? Não existe no mercado uma bateria para as funções que a Tesla precisa. Ou, óbvio, ela poderia optar por joint ventures, ela poderia se associar de alguma forma, contratos de longuíssimo prazo, tal. Mas se lembre que falamos na aula passada que, além dos custos de transação, existem também problemas sérios de segredos industriais. Então, uma empresa como a Tesla, nesse momento, imagine como ela está preocupada com a preservação dos segredos dela. Claro que ela patenteia tudo que ela pode patentear, mas existe um monte de conhecimento tácito. Um conhecimento tácito que não tem como patentear conhecimento tácito. Aí você diz, mas as patentes existem para proteger? Existem, mas as patentes, elas protegem a, fazer o procedimento que pode ser posto no manual, que pode ser formalizado. Eu sempre digo aos meus alunos, uma invenção, aquela invenção extraordinária do, do eu digo, vamos falar do Messi. Aquela corrida do Messi com a bola junto do pé dele, que você não sabe como é que o cara corre, a bola sempre junto do pé dele, aquele negócio de autista dele que ninguém entende. Quer dizer, nunca ninguém viu Messi dizer essa carregada de bola, que é diferente da que todo mundo carrega, preste atenção em Messi, ele carrega a bola diferente do que todo mundo carrega. Eu nunca vi Robinho querer pedir patente pela pedalada dele. Nunca vi, nunca vi. Quer dizer, por quê? Porque aquilo ali, meu amigo, é um conhecimento absolutamente tácito. Quer dizer, aquilo foi se formando dentro do cérebro, dentro de uma combinação de cérebro, musculatura, né, daquele jogador. É claro que os técnicos tentam ensinar, dizem, ó, carrega como o Messi, vai devagar, bota a bola perto e tal. Ou numa situação como essa pedala, e muita gente pedala, mas acontece que ninguém pede patente. Eu nunca vi uma patente de pratos extraordinários dos grandes restaurantes do mundo. Tem restaurantes, não digo nem do mundo incluindo o nosso mundo. Tem pratos maravilhosos em Recife, como tem em qualquer lugar. Eu nunca vi ninguém patentear um prato. Nunca vi. Pela mesma razão, pela essa história do conhecimento tácito. Dá a receita e manda repetir o prato. Manda observar o Messi, manda carregar a bola como o Messi, manda olhar o Robinho, manda pedalar igual o Robinho. Então, isso não pode ser patenteado, ou se não se interessa por patentear, porque não tem como pôr isso de uma maneira organizada, formal. Não, não, não há. É muito mais complexo do que se pensa. Mas, por outro lado, as farmacêuticas vivem em luta permanente por patentes. Por quê? Porque os medicamentos são obrigados, por lei, claro, a explicitar qual é a forma que eles usam. E aquilo ali, depois de explicitado, torna-se um material facilmente reproduzível, quase que clonar. Então, eles têm que brigar por essas patentes, porque o desenvolvimento de uma droga dessa pode custar centenas de milhões de dólares. E aí o cara vai ter que, para vender, explicitar a fórmula. Só que outro laboratório, um concorrente, ao ver a fórmula, repete facilmente. E essa é a razão porque quando passa o período, quando cai em domínio público, o custo das drogas vão lá para baixo. Vocês são muito jovens, mas os usuários sabem que quando o Viagra
entrou em domínio público, o preço foi lá para baixo. Foi lá para baixo, por quê? Porque repetir aquilo ali, os laboratórios normais, todo mundo reproduz aquela fórmula. Ok. O problema é que para desenvolver o medicamento, aquilo custa um dinheiro extraordinário. Então, tem que proteger. Aí você diz, bom, você vai, aí tem problemas éticos, problemas sérios. Um laboratório desenvolve um remédio contra câncer, o cara morre de câncer porque não pode pagar. Ok, mas também, por outro lado, se você não fornece patente para ele, acabou a pesquisa, porque laboratório nenhum vai botar milhões. Então, eu não sei decidir se o que faz, se a pesquisa é estatal, não sei, só estou colocando o problema do ponto de vista da perspectiva da economia de empresa. Então, a minha explicação para a Tesla, eu resumiria toda a explicação dele, a verticalização toda que ele defende de uma maneira coerente, organizada, dizendo, meu caro, a Tesla está querendo um produto diferenciadíssimo, e nessa cadeia, a palavra-chave nessa cadeia é especificidade. Não tem onde comprar bateria, eu imagino pneu, problemas de todo o tipo, de todo o tipo. Eu teve um meu colega, porque agora é economista, mas foi meu orientando, amigo meu, como também de Luiz Maia, foi para os Estados Unidos e começou por baixo, lavando o carro, e depois foi dirigir Lyft, que é o equivalente do Uber lá. E ele mandou para mim, quando estava dirigindo o carro, a lavagem que ele estava fazendo de um carro da Tesla, daquele que abre as portas, sapoia, né? Um que parece um avião, abre as portas assim. E ele dizendo para mim, pô, Kelly, aqui tem uma instrução, cuidado com os carros elétricos. Não faz barulho, Luiz. Não tem barulho nenhum. Então, eles têm que inventar um barulho. A, 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 o fabricante inventou um barulho, o carro elétrico, porque não tem barulho. Ele falou, oh, se você está numa superfície mais ou menos como essa minha aqui, quando você vê o carro está em cima, porque se um carro a gasolina, a combustão, esses carros têm um barulho natural, o cara está com o ouvido treinado. E também para o motorista, o cara inventa também alguma coisa que simule para ele um certo esforço do motor, para ele ter consciência da velocidade que está andando, porque daqui a pouco ele pode estar extrapolando todo o limite, porque não tem o motor elétrico, não dá sinal, não dá essa evidência de uso. Então, imagine, eu estou falando de brincadeira, coisas banais, isso aí já tá no finalzinho do produto, fazendo, é quase o polimento do carro. É quase o polimento, quer dizer, barulho. Então, mas os problemas são todos. Tudo é novo, tudo são ideias novas. Quer dizer, o carro, o motor ocupa um espaço desse, miudinho dentro do carro. Ele me mostrou. O cara não nem vê o motor. Eu pedi, mostra o motor. Me lembro que eu falei, posso estar falando como faz 2 anos e não pensei mais nisso, mas mostra o motor. E ele tentando me mostrar o motor, não sei onde é que está. O cara não sabia onde estava o motor do carro, lavando o carro todo aberto, e ele não conseguia localizar, dizer exatamente onde é que estava o motor e tal. Então, essa é a palavra para explicar o vídeo, especificidade. Digamos, que seria um erro teórico, seria quando ele diz que a Tesla vai fabricar carros mais baratos e a Tesla, portanto, vai ser uma empresa mais lucrativa pelo fato de ter escolhido essa estrutura de verticalização. Disso eu duvido, disso eu duvido. Não há nenhuma garantia de que os concorrentes vão optar por essa estrutura verticalizada. Acontece que esse cara chegou como um outlier, como um outside. Quer dizer, ele não era da indústria automobilística. Muito provavelmente a GM tem relacionamentos, tem parcerias, tem histórias com fabricantes de bateria diferente de um cara que está chegando. E é
Estou apostando. Ninguém vai anotar isso aí dizendo que é certo. Mas eu duvido muito, pelo que eu conheço de teoria de empresa, que os outros fabricantes vão todos agora verticalizar a produção. Acho muito difícil que isso aconteça. Acho muito difícil que a GM agora vá virar fabricante de baterias para os carros dela, que a GM vai é, fabricar todos os componentes dos seus motores elétricos. Imagino que a GM pode optar por uma estrutura muito diferente da Tesla. Então, a Tesla, além de estar fabricando um produto novo, onde a palavra dominante é a especificidade, ainda mais está sendo fabricada por um outside. Então, alguém que não é da indústria, alguém que começou uma nova indústria. Então, meu amigo, a Ford também. Eu, quando comecei a ter consciência de carro, eu falava a fábrica da Ford em, em São Paulo, a fábrica da Ford ali no entorno de São Paulo. Ok, mas quando eu, São Caetano, ABC, por ali, eu falava das fábricas, todo mundo falava. A palavra montadora é uma palavra muito, muito, muito mais nova. Hoje a gente fala assim, há uma montadora da Fiat em Olinda. Por que tem uma montadora da Fiat? Porque você sabe, e eu e Luiz Maia, e Tiago, esse rapaz que foi para os Estados Unidos, que eu estou contando essa história aqui, Tiago nos levou lá na Fiat por conta das relações dele, numa visita extraordinária, talvez há 2 anos atrás, 3 anos, quando aquela era a fábrica mais moderna do mundo, já não deve ser mais, né? Porque com esse Só que tempo, era Goiânia, né? Não é Olinda, só para lembrar. tá, Goiânia, é tudo igual, é tudo com O. Goiânia, Olinda, é tudo uma coisa. Aí nós andando lá, isso nós não vimos, mas aí um guia muito inteligente, muito interessante, tudo, olha para trás e fala: a fábrica, essa aqui a parte é quase nada. O mundo mesmo está aqui atrás. Aqui atrás são todos os fabricantes de componentes que eles montam ali. E tanto é que dentro do espaço próprio da Fiat, as pessoas todos trajavam o mesmo macacão, mas existia aqui, que eu não sei como é que se chama aqui em cima do peito e perto do ombro, essa parte aqui da camisa, se diferenciava por dizer se a pessoa era da Moura, se a pessoa era cada um tem o nome, do fabricante de limpadores, do fabricante de vidros, quer dizer, grupos enormes dentro da empresa que não eram Fiat de raiz, eles trabalhavam ali, mas trabalhavam para aquela empresa que fabricava aqueles componentes e tudo. Mas não era assim no início. Onde era que as empresas iam comprar isso? Não existiam. Elas tiveram que inventar tudo, assim como a Tesla está tendo que inventar tudo. Mas a conclusão de Antônio, o apresentador do vídeo, competente apresentador do vídeo, de que a Tesla vai ter vantagens competitivas pelo fato dela ser verticalizada, aquilo não procede do ponto de vista da teoria econômica. É possível que ela tenha vantagens competitivas porque tem um CEO extraordinariamente inteligente, competente, porque chegou primeiro, porque fez. Beleza, beleza, mas não decorre, só quer dizer que não decorre da verticalização o fato da Tesla estar vendendo carros por um preço que ele acha que vai ser mais barato que os seus concorrentes. Não é verdade. Não é necessariamente verdade. Essa não é a explicação que eu daria. Essa não é a explicação verdadeira. Eu nem sei se a Tesla não vai, a partir de uma certa hora, começar a dizer, pô, passa isso aqui para um fornecedor. Isso vai ser o mainstream daqui a 10 anos, 20 anos mais. Esses carros vão ser os carros convencionais. Então, é pouquíssimo provável que você vá ter uma empresa completamente integrada. E ele me disse lá que chegaria até a mineração, né? Exagera na ponta da mineração até a distribuição. Isso
pela minha teoria, da mesma confiança, quase a mesma confiança, que um físico, que um astrônomo faz de previsão do comportamento dos astros, eu faço a minha previsão. Isso não ocorrerá, e se ocorrer, será por um período muito pequeno. O grau de complexidade de administrar as perdas de escala, dos, usando um oxímero, as perdas dos ganhos de escala seriam inúmeras, o custo burocrático seria inúmero, as dificuldades administrativas seriam inúmeras. Por mais brilhante que seja o fundador da Tesla, administrar da produção de minas até a distribuição de carro, eu lhe digo que é impossível. Não há chance, não há chance. Por mais que a tecnologia da administração se desenvolva, por mais que os elementos da informação se desenvolvam, que você possa pegar essa cadeia toda, mas eu não verei, nem você verá, estou afirmando, se eu fosse mineiro como Luiz Maia, por isso que todos sabemos que ele é bem mais velho do que eu, Não afirmaria. porque 20 anos, cada ano dele são dois, cada ano meu são dois, três dele, porque ele é mineiro, né? Eu sou um sertanejo arrebatado. Então, eu ponho minhas fichas todas nessa aposta. Não há chance, porque pelo que eu conheço de teoria, pela minha experiência, não há chance que essa empresa exista. Uma empresa para vender carro, comece nos metais, na mineração e termine na distribuição, isso não existe. Pode tirar o cavalo da chuva. Então, o que o Antônio está dizendo ali é tudo coerente, tudo organizado, ele está entusiasmado com o que está acontecendo, e é motivo entusiasmante, mas o nosso conhecimento da teoria diz, Antônio, isso vai criar esse tipo de verticalização que você está dizendo, certamente cria mais desvantagem do que vantagem. Pode até, estou admitindo, numa etapa muito incipiente da produção, é possível que essa verticalização cresça. Não vai crescer nem nessa etapa incipiente, vai passar da mineração. Olha lá, isso não vai acontecer. Estou fazendo uma aposta mais de curto prazo. Estou fazendo uma aposta de curto prazo. Nem na fase mais incipiente, que é essa da agora, vai acontecer do cara dominar do minério a distribuição. Isso não é assim, o mundo não funciona assim. Eu conheço bem de distribuição de automóvel. Eu conheço muito bem distribuição de automóvel, porque o Luiz sabe muito bem que eu tenho razões para entender desse mercado de automóveis. Eu tenho muitos amigos que estão dentro desse mercado e eu estou dentro. Um dia desse um ficou muito frustrado comigo, porque mostrou uma loja maravilhosa lá, tudinho e tal, e perguntou para mim, e você? O que? Eu falei, ó, não me ponha esse problema não, porque de todos esses carros que você tem aí, eu não preciso de nenhum. Eu, não tenho, eu já tenho mais carro do que eu preciso, eu já estou vendendo os que eu tenho. Então, ele ficou um pouco frustrado, mas eu estava um pouco brincando, um pouco falando a verdade com ele. Então, esse é um mercado muito complexo, onde todos os dias esse pessoal não faz nada mais do que pensar como vender carro. Vender a última etapazinha que ele tem. Eu sou engenheiro e conheço um pouquinho de mineração. Também conheci, trabalhei essa parte de mineração de gesso, que era uma parte bastante trivial de mineração. É basicamente você explodir, transportar gipsita para transformar em gesso e tal. Mas sei que fazer isso precisa de plano de mina. Isso não é assim. Isso não é assim que você vai fazer mineração, fazer distribuição de carro, desenvolver tal. Não é. Então, a explicação do apresentador do vídeo desconhece, digamos, essa visão teórica dos economistas, essa visão também um pouco baseado na experiência, de que não é assim que as empresas funcionam. E, com certeza, pronto, posso fazer a seguinte afirmação: não será por conta da verticalização que essa empresa vai ser mais lucrativa e nem vai ser mais competitiva do que as outras. Poderá ser, deverá ser, está na frente, está muito bem guiada,
Mas não é essa a razão. É só contrapor. E a Amazon? Qual é o grau de integração da Amazon? Pensa nisso. Qual é o grau de integração da Amazon? O que é que ela faz? Ela planta floresta para produzir matéria-prima, para dar aí celulose, depois papel, depois grande parque gráfico. Imagina o parque gráfico da Amazon para produzir aqueles livros todinhos, e depois vender livro, depois a logística de jogar esse livro todo no mundo. O que é a Amazon? É o oposto do que Antônio está falando no vídeo. E, no entanto, é uma empresa extraordinariamente lucrativa. E pense em outros exemplos, das grandes, das pequenas, que você conhece, gente especializada em fazer uma partezinha da, da solução. Tem um monte de gente aí ao nosso redor, aí em Pernambuco, fazendo pequenas partes da produção, vendendo pequenos serviços na produção. Então, a Amazon não é lucrativa porque é completamente concentrada. Não estou dizendo que é somente isso, que faz somente aquela atividade. Não estou dizendo isso, não. Uma empresa precisa integrar. Quando tem especificidades, as empresas precisam integrar. Precisam integrar. Então, a Tesla está verticalizada porque tem muitas especificidades. Eita, gaguejei na palavra especificidades. Então, tem que treinar, tem que treinar. Então, a Tesla precisa de integrar, da integração vertical, por conta das suas especificidades, que são inúmeras. Está desenvolvendo e demandando produtos que nem sequer existem no mercado. A bateria que ela precisa não existe no mercado. Como é que ela vai usar a estrutura mercado? Se nem sequer existe no mercado. Como é que ela vai fazer a estrutura contratos de longo prazo? Com quem ela vai fazer o contrato? Mas pode ficar certo que pode estar sendo feito esse tipo de estrutura. Pode ser que a GM esteja financiando a pesquisa da Moura, dizendo, ó, toca essa pesquisa aí, toca essa que a gente está precisando de baterias e tal. Então, o que acontece é isso. Aquele vídeo é uma maravilhosa introdução à nossa próxima aula. A ideia de que são as especificidades que determinam a estrutura de governança. Se você vai ter uma estrutura empresa, isso é como a Tesla, que opta pela estrutura empresa, isso é uma empresa só que vai assumindo etapas e assumindo, veja, lembrando dos nossos conceitos, quando ela parte aqui da produção do carro e diz, o Antônio, chega na distribuição dos carros, ela está fazendo uma verticalização para baixo, ela está fazendo uma verticalização downstream, ela está fazendo uma diversificação ajusante. Mas ele está dizendo que também ela faz a montante, ela faz upstream, ela está no nosso questionário, ela faz uma verticalização que a gente chama também, o Luiz chamou subindo o rio, descendo o rio, ou upstream, ou para cima, ou a montante. Então, ela tem que fazer essa verticalização, porque a especificidade é tal que ela não tem nem sequer mercado para comprar. Ela pode não encontrar nem sequer com quem faça contrato. Cara, pode ser que ela está inventando coisas que não. Bateria, ela poderia até dizer, não, vou fazer um contrato com os grandes produtores de bateria, o cara desenvolver essas baterias. Beleza. Ou eu próprio vou desenvolver a bateria, porque não existe nem sequer quem queira assinar um contrato de desenvolvimento de tão diferente que eu estou querendo. Você pode imaginar, por exemplo, o caso dos bancos. Eu fiquei aqui pensando o tempo todo. Por que será que ela produz os bancos? Isso eu não sei. Mas eu não ficaria muito surpreso. Pela minha teoria, eu suspeito que aqueles bancos têm alguma coisa muito específica. Por que uma empresa como a Tesla agora está fabricando banco de carro? A Fiat não faz banco nenhum de carro. A Fiat nem faz os para-brisas do carro. Você vê aquela fábrica enorme de vidro lá, companhia de vidro, fazendo vidro. Por que diabo a Tesla está fazendo banco de carro? Aquilo me intrigou. Por que ela faz aqueles bancos? Por que tem aqueles bancos de específico que a Tesla não pode comprar no mercado de banco? Ela não tem essa fabricação de milhões e milhões de automóveis, que nem sequer justificar se ela própria fabricar por questão de escala. Não justificaria fácil, não, mas
poderia, mas ainda numa produção, e ela ter um cara, ela mesma fabricar os bancos de carro. Que bancos são aqueles? O que é que acontece naqueles bancos? Eu não sei realmente. Eu não sei, mas alguma coisa de específico ele deve ter. Para ela não resolver, agora eu vou fabricar banco. Meu caro, administrar a fabricação de banco, fabricação de bateria, produção de minério, distribuição e tudo mais que tem nesse ínterim aí, não é uma tarefa humana. Não é uma tarefa humana, é algo sobre-humano. O grau de complexidade disso é tal, que você pode cair numa ineficiência muito grande, como a ilusão do planejamento central, a ilusão de que você pode controlar toda uma produção. É claro, isso é minúsculo em relação a um planejamento central, mas eu desconfio que, primeiro, essa verticalização vai parar em algum lugar e aposto que ela vai diminuir, que ela vai se concentrar mais, vai usar a estrutura de mercado quando houver o produto, quando não for mais, a especificidade já não seja tão grande, mas não creio, e tenho certeza, aí já não é aposta, e tenho certeza que a lucratividade da empresa não decorrerá disso. Se ela vai ser uma empresa muito lucrativa, se ela é uma empresa muito que vai valer muito no futuro, não será por conta disso. Outra coisa conceitual, nós somos economistas, administradores, é também, digamos, um contraponto à ideia dele de valor da empresa. Quer dizer, nós economistas sabemos que a Tesla não é valiosa pelos argumentos que ele dá no vídeo. Quer dizer, a Tesla não é valiosa pelo aquele caso. Existe uma maneira única de valorar uma empresa. O fluxo de caixa descontado. Não conheço. Tudo são variações em torno do tema. Tudo são variações em torno do tema. O que acontece com a Tesla é que os investidores, os avaliadores, o pessoal que trabalha na valuation da empresa, diz: esse negócio vai dar certo, esse negócio vai dar muita grana no futuro. Então, imagina o fluxo de caixa futuro, desconta o fluxo de caixa, e aí o valor da Tesla vai lá para cima. Ok. Quer dizer, não é pelas razões que ele julga que a Tesla vale muito porque está fazendo essa integração vertical todinha, não. Não, de forma nenhuma. Isso não tem qualquer explicação. Eu aposto, falei, de uma parte, a questão de segredo industrial. Imagine que a Tesla tem milhares de segredos. Quem está desenvolvendo um produto novo está desenvolvendo uns protegidos por patente. Eu imagino a quantidade de patentes que uma empresa como essa registra, mas afora as patentes, a quantidade enorme de conhecimento tácito que tem de segredos industriais que ela quer proteger. Então, fora do mercado, não quero saber de ninguém circulando dentro da empresa como é na Fiat, que é um produto, digamos assim, commodity, entre aspas, porque um Jeep da Fiat não é a mesma coisa que um da Mitsubishi, né? Não é, no sentido que a tecnologia é uma tecnologia padrão, conhecida por todas, tal. As concepções, design e tal, é outra coisa. Mas, basicamente, aquela tecnologia, ali não tem muito o que esconder. A Fiat não inventou nada aqui, comprou aquela tecnologia, comprou da mesma forma que outros fabricantes compram essa tecnologia e monta está fábrica. Agora, a Tesla, como cara, tem uma fábrica de fábricas. Claro, meu amigo, claro que ele tem que ter uma fábrica de fábrica. Ele está querendo fabricar algo que não existe, então não pode ter fábrica para fabricar o que não existe. Na medida que ele quer fabricar o que ainda não existe, ele vai ter que ter a fábrica para fazer o que ainda não existe. Não vai ser no mercado que ele vai encontrar esse produto. Então, na Fiat, você vê circulando aquelas pessoas com aquelas, não sei como é o nome, né, lapela, aquela coisa aqui, das marcas diferentes. Eu me lembro de uma marca muito conhecida de eletricidade de carro. Quem faz a parte elétrica, todos os carros, é uma grande empresa internacional de eletricidade de carro. Todas essas grandes fabricantes, Bosch, não estou dizendo que eu vi a Bosch, não. Bosch, né?
que andam dentro das fábricas e que andam com absoluta tranquilidade, porque não tem segredo industrial ali. Mas a Tesla não. A Tesla, com certeza, tem uma proteção enorme, porque aquilo ali é vanguarda tecnológica. Ali é invenção pura, na veia. E é invenção no momento que está sendo inventada. É diferente de uma tecnologia consolidada. Então, a Tesla tem todos os incentivos do mundo para usar a estrutura empresa. Isso é, precisa disso? Precisa. Então eu faço. Eu faço porque eu não quero que ninguém saiba porque eu preciso disso, e eu faço porque também não tem nem ninguém sequer que faça isso. Então, o vídeo, muito bom. Obrigadíssimo ao Antônio pelo vídeo, que serviu para toda essa nossa digressão, comentário, e, na verdade, amadurecendo a ideia da aula passada e, acima de tudo, abrindo espaço para a próxima aula. Mas, Luiz, fazer o que gosta é um negócio complicado, porque a gente não tem noção de quanto está enchendo o saco dos outros. Então, e já são 9 horas, e vamos para outro Não, tópico. vamos lá. Olha só, deixa eu resgatar algumas coisas. Enquanto você estava dando a sua fala inicial aí, deixa eu mostrar algumas coisas aqui para todo mundo, tá, gente? Eu vou compartilhar a tela aqui e vou mostrar algumas imagens que eu acho que são interessantes para contextualizar um pouquinho o que o Kerly acabou de falar. Kerly, confirma para mim que vocês estão vendo aí a minha tela? Sim, muito bem. Então vamos lá. Nós estamos vendo aqui no blog economaia.blogspot.com. Quem não conhece esse blog ainda, se liga, porque está tudo acontecendo a partir dali. Tá, então aqui o Kerly falou um pouquinho sobre as duas videoaulas que a gente já postou, mas ele passou principalmente um tempo fazendo a conexão entre essas duas videoaulas e esse videozinho aqui, ó, da Tesla, que está postado lá para vocês, tá, gente? Já tem também uma ficha de aula com o material que o Kerly usou, elaborou para fazer essa conversa inicial aqui das duas partes, e já tem a ficha de exercícios, que é uma espécie de VOF, para vocês entregarem até a quinta-feira da próxima semana, tá? Tá. A segunda coisa que eu queria mostrar para vocês é resgatar a definição formal de custos de transação. Tá visível aí, Kevin? Muito, muito Tá. claro. Então vamos lá. Nós temos aqui custos decorrentes da negociação, análise, formulação, mensuração, acompanhamento e judicialização dos contratos em uma negociação. Esses custos se ampliam significativamente na presença de comportamento oportunístico. Tá, então, olha só, gente, nós estamos aqui apresentando os contextos, a discussão todas, mas a gente precisa se assegurar que todo mundo entende essa definição. Então, eu queria que agora, quem ainda está ligado aí, prestando atenção na aula, quem já, né, porque tem gente que liga lá para a aula começar e vai fazer outras coisas. Quem está ligado agora, coloca, por favor, no seu chat aí, no nosso chat, coloca assim, tá tranquilo? Ou então, explica um pouco mais, tá? Porque eu preciso ter a certeza de que todo mundo entende essa definição que está aqui. A gente tem falado muito sobre a opção, as alternativas. Uma empresa que fabrica tudo, várias etapas dentro do seu próprio pátio, uma empresa que compra tudo de fora. E a gente tem os meio termos, né? A gente tem os casos de empresa que fazem contratos e trazem a empresa para dentro do seu pátio. Então, esse exemplo que Kerly tem dado da FCA, né, da Fiat Chrysler aqui em Goiânia, é uma empresa que, embora esteja comprando, entre aspas, de outras fornecedoras, boa parte dos seus insumos, essas empresas têm que estar produzindo aqueles insumos dentro do pátio da Fiat. Quer dizer, é uma compra, mas é uma compra praticamente exclusiva. Então tem um contrato ali, decidindo o que se faz, como se faz e tal. Então, a ideia de uma empresa que faz tudo, ela também tem, entre aspas, os seus contratos internos. Só que aí eles são
muito mais flexíveis. O chefe lá de cima pode mandar um setor falar, não, você vai trabalhar em 3 turnos, você aqui só vai trabalhar em 1 turno. Então, ele tem algumas vantagens. Então, quando a gente fala em custos de transação, a gente está falando justamente dessa organização interna e de os, entre aspas, contratos internos ou externos, né? Que essa empresa acaba organizando a sua produção. Como é que está aí no chat, Kerly? Tem muita gente dizendo que quer mais explicação ou que está indo tranquilo com essa definição? Não, acho que não. Acho que não, ninguém está falando sobre isso, não. Pode Bom, continuar. então está todo mundo no mesmo pé que a... Ó, Não, professor, Eldomar tem uma explicar um pergunta. pouquinho mais um pouquinho, professor, essa questão aí da mensuração. Mensuração em que aspectos? Relacionados a controle, efetivamente, e qual é a diferença dele mesmo em relação à formulação? tá, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cada parte, tá? Então, negociação. Ora, na hora que você, dentro de uma empresa, um setor vai lá e pede o outro para fazer um determinado ajuste ou para entregar num determinado tempo, ou, né? Aquela conversa é interna. Então, aquilo ali, de alguma forma, tem alguém lá por cima autorizando ou não a relação entre 2 setores. Então, essa negociação é relativamente mais fluida. Se dentro de uma empresa essa negociação é mais fluida, imagine num contrato com uma empresa externa. Então, a negociação vai ficando mais complicada. Não, ó, isso que você está me pedindo não está no contrato. Se você quiser que eu entregue antes, você vai ter que pagar um pouco mais caro. Então, já cria ali um pouquinho mais de dificuldade. Análise e mensuração, eu acho que as duas coisas estão mais ou menos juntas, né? Então, vamos lá. Você está num setor e você recebe peças do outro setor. Se de alguma forma a peça não está vindo do jeito que você quer, não está chegando na temperatura ou na especificação que é necessária, você tem que fazer lá o seu controle de qualidade, chama o chefe do outro setor e fala, ó, peraí, o que está acontecendo aí? Essa peça não está chegando correta aqui. Se a empresa é externa, cada vez que a empresa externa vai trazer o produto para dentro do pátio, vai ter que ter um funcionário lá só para fazer o aceite da peça. Cadê o lote? Está aqui, vou inspecionar o lote. Antes do cara assinar o recebimento do lote, ele fala assim, não, peraí que o meu engenheiro vai vir aqui inspecionar tudo. Às vezes, uma peça dessa fica no pátio 2 dias esperando inspeção. Antes daqueles 2 dias, até que o engenheiro olhe, avalie a qualidade, confirme que a entrega foi precisamente a que foi feita, que a qualidade está certa, que nada foi danificado no transporte. Aí ele fala assim, pronto, está aceito. Quando ele botou a assinatura dele, aquilo pode ter passado 2, 3 dias de uma mercadoria parada no pátio. Então, isso é um custo. Uma mercadoria parada no pátio é um tremendo custo. Essa hora do super especialista que vai parar lá, e vai olhar, e vai ver se houve danificação, dano de alguma forma no transporte e tal, tudo isso é custo. Então, os custos de transação, eles estão envolvidos, seja numa empresa completa, que tem tudo ali, seja numa empresa que contrata de fora certas etapas. Só que em alguns casos, e aí o caso que o Kerley tem batido nessa tecla, a especificidade. Quanto mais específico for aquele insumo, quanto mais especial, diferenciado for aquele insumo, maior a importância que vai ter aquela transação especificamente, tá? Então, formulação. Formulação, muitas vezes, é a especificação técnica. Então, alguém vai lá e determina que a peça tem que ter essas dimensões, tem que ter esse peso, tem que ter essa composição, tem que ter... então, se é uma empresa fazendo tudo, ela consegue, muitas vezes, ajustar a formulação ali, ó. Ó, mudou, eu quero agora com mais esse elemento. Não, agora eu quero essa dimensão. Vai lá, calibra a máquina e realmente faz. Se isso é um contrato com uma empresa de fora, opa, peraí. Se for para cada dia eu mudar a calibragem da minha máquina, eu vou ter mais custos aqui. Eu, empresa fornecedora, vou ter mais custos aqui. A gente tem que redesenhar esse contrato. Eu quero receber mais dinheiro por isso. Se é para ser um contrato flexível, que hora você me manda
construir uma peça de 1 metro, hora você me manda de construir uma peça de 80 centímetros, opa, peraí, eu vou ter que ter todo um setor atento a esse negócio todo, a conferência, tudo. Então, o que vocês estão observando é que essa organização interna, essa negociação interna, ela muitas vezes acaba tendo certos atritos, certas dificuldades que a gente chama em geral de custos de transação. Aí vem o terceiro, perdão, o terceira categoria de custo de transação, que é a judicialização. Então, judicialização numa empresa fechada vai ter lá, judicialização entre aspas, né? Vai ter um árbitro. Um setor está discordando do outro setor sobre uma determinada questão. Manda lá para cima, a diretoria vai dizer, setor A, cala a boca e faz o que o setor B mandou. Pronto, aquilo ali está resolvida a discussão. Mas eu estou avisando que isso vai dar problema lá da frente. Não interessa, a gente tomou a decisão assim, está feito. E é por isso que se chama a estrutura empresa de estrutura hierárquica. Hierárquica, exatamente. Tem um poder de dizer, para de fazer isso e faz isso. E quando o teu fornecedor é externo, o que é que você faz? Pode acabar numa baita de uma judicialização caríssima. Numa disputa na justiça, e que num país como o Brasil, a justiça, vocês sabem como que é. Ela é tardia e falha. Então, a justiça no Brasil, ela é pouco confiável, ela está muito sujeita às idiosincrasias do setor público, ela sofre muita influência política, então, as pessoas podem não confiar. Então, uma das razões por que empresas no Brasil podem ser mais integradas é porque a judicialização aqui não dá solução. Brigar para um contrato ser cumprido é muito custoso no Brasil, de tempo e de dinheiro. Então, você gasta 20 anos numa disputa judicial no Brasil para resolver uma coisa que em outros países você gastaria 6 meses. Então, o que acontece? Contrato no Brasil pode ser descumprido. Porque o cara fala assim, se eu descumprir, o que vai acontecer? Ele vai me pôr na justiça. Pronto, daqui a 20 anos a gente resolve isso. Então, as pessoas muitas vezes apostam na fraqueza, na fragilidade da justiça para descumprir contrato. Resultado, a empresa, sabendo disso, o que ela faz? Não, eu vou integrar. Então, o que a gente está vendo é que esses custos de transação, eles são muito, mas muito, muito, muito mais importantes do que a gente pensa a princípio. Então, eles estão assim na raiz do que é a solução empresa. E eu acho que é essa visão que a gente fica nós economistas, ficamos tão entusiasmados em apresentar uma visão como essa para vocês, porque eu duvido que a maioria de vocês tenham pensado sobre esse aspecto antes. Então, isso aqui é um pensamento original, gente, um pensamento que a gente não está acostumado a ver. Você não abre o jornal todo dia e vê esse tipo de discussão. É uma coisa realmente especial, tá? Bom, seguindo adiante, vamos mostrar para o Kerli, ele não conseguiu ver o motor, vamos mostrar o motor S, que o Tesla, o Elon Musk lançou, o motor com garantia infinita. Uhum. Infinita a garantia do motor. Não tem desgaste, Luiz? Comprou, ele garante para sempre. Então tá aqui, olha, você já pode ver o motor. Uhum. Olha aí. Ele parece mesmo um dínamo, né? Parece um... Ele está acoplado aí ao eixo dianteiro do chassi, né? Ligado ao chassi na parte dianteira. A transmissão é interna, é direta, né? Não existe lá um eixo de transmissão que vai mover as rodas indistintamente. E você vê que isso aqui é o carro. Isso daqui é a parte principal do carro. Agora, já provocando o Kerli aí, porque eu sou mineiro, ele é paraibano, e ele fez aposta demais hoje, eu aqui, mineiro, falando, Kerli, para de fazer aposta, rapaz, nunca, você vai queimar a sua língua. E eu acho que ele vai queimar a língua no final dessa disciplina, na hora que ele estiver falando sobre recursos. Mas, enfim, vamos lá, para anunciar o que vai acontecer. Olha essa notícia aqui. Tesla prepara-se para a escassez de metais para fabricar as baterias. Então, existe uma discussão
sobre não só a escassez de lítio no planeta, como a questão de que algumas mineradoras são inaceitáveis do ponto de vista ético. Professor, você está acusando a Vale do Rio Doce de ser antiética? Não, eu não estou acusando, não. Mas as evidências são muito pesadas contra a Vale, né? Nós temos 2 dos maiores desastres ambientais do planeta acontecendo nos últimos 5, 6 anos no Brasil, em operações, embora tivesse um CNPJ lá misturado, um Samarco da vida, aquilo, em última instância, era responsabilidade da Vale, tá? Então, os caras estão preocupados, inclusive, com o fato da mineração ser uma atividade com implicações ambientais, com implicações éticas bastante amplas. Uma outra coisa que a maravilha da internet nos permite mostrar aqui, tá? Então, uma reportagem do Financial Times, um dos principais jornais de notícia de negócios do planeta. Ele está falando assim, a Tesla está maluca? Será que ela vai alguma hora capotar? Que ela está crescendo demais e tal? Aí vem a foto aqui, mas a foto que eu quero mostrar para vocês é essa. Então, as ações dessa empresa no 4º trimestre de 2019, nós estamos falando menos de um ano atrás, ela estava aí na casa dos 30, 25, 37 dólares. Essa empresa hoje, cada ação dela está valendo algo em torno de 500 dólares. De 35 dólares para 500 dólares. Essa curva que vocês estão vendo aí, gente, é um comportamento explosivo. Quer dizer que essa empresa realmente vale isso tudo? Quer dizer que o mercado sempre sabe tudo e a valorização do mercado é sempre perfeita? Claro que não. Nós sabemos bem. Mas observe o que está acontecendo. Milhares de pessoas do mundo inteiro, milhões de pessoas do mundo inteiro, resolveram comprar a aposta desse sul-africano danado. Então, esse tal de Elon Musk, que sempre foi uma figura controversa, andou declarando aí que fumava maconha mesmo, que não tinha vergonha de falar, igual outros têm, e que gerava certa desconfiança pelos seus hábitos meio sexo, drogas e rock and roll, gerava desconfiança como sendo um presidente de companhia respeitável. Bom, o mundo inteiro resolveu deixar para lá o sexo, drogas e rock and roll. Deve ter dado uma olhadinha naquele motor do carro que vocês viram aqui e falar assim, por via das dúvidas, eu quero um pedaço desse negócio. O fato é que o mundo inteiro está apostando. Agora, a gente permite fazer um pouquinho do big picture, sabe, Kerry? A ideia de fazer o big picture, porque a gente pode falar lá dos custos de produção, os custos de transação, e a gente pode começar a ter uma visão de alocação de recursos na economia. Lá na nossa primeira semana, a gente falava assim, num mercado de concorrência perfeita, é uma maravilha, porque a gente acaba forçando as empresas, a produzirem com tamanho grau de eficiência, e o preço é o mais baixo que dá para ser. A empresa vai produzir, as empresas conjuntamente vão produzir na quantidade que as pessoas querem, e no custo mais baixo que tecnicamente é possível fazê-lo. No longo prazo, o jogo começa a ficar um pouco mais complexo. Por quê? Porque aí tem também o tamanho das empresas, a escala da empresa. A empresa ser maior, ela consegue reduzir o custo médio. Então, com o passar do tempo, a gente pode ter um mercado sendo dominado por 2, 3, 4 grandes empresas, que saem daquela concorrência perfeita. A gente deixa de ter o ganho produzido pela disciplina do mercado, pela concorrência brutal entre uma empresa e outra, e a gente passa a ter como uma fonte de ganho a escala. Quando tem operações maiores, consegue diluir o seu custo fixo, produzir muitas quantidades, de modo que o seu custo fixo fica pequenininho por cada unidade produzida, e aquilo passa a ser a grande nome do jogo. Nessa semana, nós introduzimos um terceiro elemento. O terceiro elemento é como que a empresa resolve o problema de custos de transação.
Então, a gente está vendo vários caminhos aqui, e eles são concorrentes. A gente tem a Fiat Chrysler, que compra de fora. A gente tem a Tesla, que produz tudo internamente. A gente tem a Amazon, que não produz nada, compra tudo. Tá, então, cada um desses setores tem uma forma de solução dos custos de transação. Gente, presta bem atenção no que eu vou falar. É isso que nós estamos chamando de governança. Então, governança é um termo que tem uma leitura muito particular dentro da administração. Em algumas disciplinas, vocês vão escutar o termo governança como sendo uma boa estratégia para a tomada de decisão. Em outras disciplinas, vocês vão escutar o termo governança como sendo a transparência da tomada de decisão. Em outros lugares, vocês vão escutar o termo de governança como sendo o respeito não apenas ao stockholder, o proprietário, mas também aos stakeholders, as pessoas que estão envolvidas na comunidade. Então, uma decisão importante de uma grande empresa, ela de alguma forma traria para a tomada de decisão pessoas que são membros da comunidade do entorno, pessoas que são do governo local, pessoas que de alguma forma representam o interesse social daquela empresa. Então, governança acaba sendo um termo que tem várias leituras. Aqui, a confusão na frente tem concreteiro. Kelly, está me ouvindo? Tchau. Deixa eu ver se eu... Seu som está vazando aqui, Kelly. Estava. Então, governança nesse aspecto é um conceito que precisa ser adaptado conforme o contexto, tá, gente? Então, a gente tem que entender exatamente o contexto que nós temos aqui. Então, essa big picture que eu estou falando é de alocação de recursos da economia global. Então, por que alguém pode tirar o dinheiro dele que está lá na Suécia, trazer para a Bolsa de Valores de Nova York para comprar uma ação da Tesla? Pode ser por causa de custos de produção, que a empresa foi muito eficiente, ela consegue produzir muito mais barato, está expandindo o mercado. Pode ser pela sua escala, a discussão do custo de produção no longo prazo. Pode ser pela maneira como ela lida com custos de transação. Então, nós estamos vendo aqui que a perspectiva que na administração é muito comum da gente pensar nas 5 forças, né? Como é que quem é que me lembra aí das 5 dimensões da competitividade do Porter? Vamos ver, quem é que vai me ajudar aí? Alguém abre o microfone aí e me lembra desse contexto. O poder de barganha, né, dos clientes. Boa, essa é uma das dimensões. Do outro lado, o poder de barganha dos fornecedores. Excelente. A gente tem algumas barreiras de entrada também, algumas barreiras de entrada ao mercado, né? Já foram três. O produto substituto, isso é um problema também. 4. E a concorrência em si, né? A força de concorrência. Olha aí. Pegou, gente? Olha só. 5 dimensões da competitividade de uma empresa. Então, o poder de barganha que você tem com seus fornecedores, o quanto que você é importante para quem entrega produto para você, o poder de barganha que você tem com seus clientes. Pensa numa Apple da vida. Os caras anunciam que daqui a 1 ano vão lançar um iPhone novo, a fila de espera já passa de 100 mil. Sem que as pessoas sequer tenham visto o produto. Pense num poder de barganha que essa empresa tem com seus clientes, né? Então, de um lado, o fornecedor, do outro lado, o cliente. Aí tem a entrada, barreira à entrada. Opa, se qualquer hora alguém pode chegar no meu mercado e desafiar 30% das minhas vendas, eu estou numa situação, eu tenho que jogar na defensiva. Se, por outro lado, ninguém consegue entrar com menos de 5, 6 anos de investimento no meu mercado, eu estou protegido. Então, as dimensões da competitividade de uma empresa têm uma estreita relação com custos de transação. Aí, doutor Kelly, se a gente tivesse VA, eu ia colocar essa questão na VA. Eu ia colocar assim, como que você associa a discussão das 5 dimensões da competitividade com custos de transação? É claro que, na nossa explicação aqui, custos de transação estão muito mais envolvidos na relação com fornecedores, né? Está todo mundo vendo isso aqui.
A gente está falando de produzir internamente ou comprar de fora. Então, é aquela dimensão da competitividade do Porter que está associada à relação com fornecedores. Mas a gente acaba tendo essa visão de cenário global. Uma empresa, ela passa a ser um sucesso, como a Tesla está sendo, principalmente porque ela resolve essas três situações. O custo de produção direto dela é razoável, é competitivo, o carro não é absurdamente mais caro do que um outro carro, é mais caro, mas não é absurdamente mais caro. O fato dela produzir em grande escala e, com isso, conseguir reduzir os custos da unidade produzida e a maneira como ela está resolvendo os custos de produção. Qual que é a solução que ela encontrou? Hoje, conforme vocês vão ver lá naquele vídeo, hoje a solução é via integração. Tá. Eu acho que tá bom. Vamos tirar a dúvida, Kelly? Vamos oferecer tempo aqui. Nós temos ainda meia hora. Então, eu tive aí algumas pessoas que manifestaram interesse que a gente voltasse lá no questionário 2. Mas antes disso, Luiz, eu queria fazer um adendo aí. Uma boa maneira de separar os conceitos de governança é separar governança corporativa, isso é, a forma como as empresas se planejam, se organizam, se executam, distribuem o poder e o controle. Então, isso é a governança. Por exemplo, dentro do Brasil, dentro da governança das empresas no Brasil, governança corporativa, existe uma área que cresceu muito, que é a parte de controle interno das relações com a justiça. Então, por conta dessas ações todas que desmantelaram grandes empresas, lamentavelmente desmantelaram grandes empresas no Brasil, empresas construídas, com algumas delas com mais de 50 anos, como é o caso da Odebrecht, você tem hoje, dentro das empresas, uma área muito grande chamada de compliance. Tem muita gente hoje trabalhando em compliance. Eu tenho um colega de vocês, acabou o curso, foi para São Paulo, trabalha numa empresa, mas trabalha em part-time em compliance. Ele acompanha para uma grande empresa de São Paulo o que sai de notícias dela na área legal. Então, essa parte de compliance hoje tomou um espaço muito grande dentro da governança corporativa no Brasil. Mas não é isso que a gente está falando. Estamos falando de estruturas de governança. Estrutura de governança é outro mundo. É como as empresas se organizam para evitar, digamos, conflitos na produção, como as empresas se organizam para ter uma produção mais segura, mais eficiente, ou se elas se organizam, como é a forma, o formato da empresa. Se ela vai ter uma estrutura hierárquica, isso é a estrutura chamada empresa, onde ela compra, como a Tesla está aí se integrando, comprando e associando cada uma parte. Ela pode optar por uma estrutura mercado, que é o claro caso da Amazon, que vai tudo no mercado, livro, produção, distribuição, é tudo mercado, ela está fora de sair, então usa a estrutura mercado direto. Ou o caso da Fiat, que usa a estrutura contratos de longo prazo. Ela é uma coisa híbrida. Ela nem a Fiat produz tudo o que ela quer, nem a Fiat vai no mercado comprar os bancos, comprar os vidros, nem assim. Ela faz um contrato de muitos anos, de eu vou te comprar bancos, eu vou te comprar vidros, eu vou te comprar a parte elétrica do carro por tantos anos, você implanta uma unidade aqui atrás de mim e tal. Então, 3 maneiras diferentes de organizar. E existe um contínuo aí, existe um contínuo, podia ser como a McDonald's, fazer simplesmente nem contrato de longo prazo, nem coisa nenhuma, simplesmente criar uma estrutura nova para fazer isso. Então, estrutura de representações, você passa a ser um representante. Então, existem várias. Então, nesse contínuo mercado,
mercado, digamos, Amazon, e nesse outro exemplo magnífico que o Antônio está dando da Tesla, que é a estrutura empresa, estrutura hierárquica, entre eles existe um infinitas combinações de como as empresas decidem por sua estrutura de governança. Então, uma coisa é a estrutura de governança, outra coisa é a governança corporativa. A Fiat tem a sua governança corporativa, onde ela pode priorizar mais uma coisa, priorizar outra, definir sobre hierarquia, decisões, políticas sexuais, raciais. Você vai, por exemplo, o que é uma coisa típica de uma governança corporativa? A empresa decidir que ela é meritocrática. Pronto, isso é uma coisa fundamental numa empresa. Não, nós somos meritocratas. A partir, nós só queremos todas as promoções dentro da empresa que andar é por meritocracia. Estão aqui os critérios. O que é uma decisão de governança corporativa? Vamos resolver essa parte de compliance. Vamos implantar um departamento, vamos contratar um grande escritório. Bom, então, isso tudo é governança corporativa. Outra coisa é estrutura de governança. A estrutura de governança da Amazon é uma estrutura mercado. A estrutura de governança da Tesla é uma estrutura empresa, estrutura hierárquica. É o CEO da Tesla que diz a bateria vai ser assim, fabricada assim, com poder, ele para com isso, começa uma nova pesquisa e tal. Estrutura empresa hierárquica. E uma estrutura híbrida, como a da Fiat, que faz contrato de longo prazo com os distribuidores e impõe, eu quero essa qualidade, só quero esse produto assim, assado, eu quero que a fábrica que você implante seja capaz de produzir tantas unidades, mas você só vai comprar metade. Sim, mas eu quero crescer no futuro e quero ter certeza que você está aqui. Então, isso tudo é estrutura de governança. Isso aí é uma boa questão e eu vou ser mais afirmativo. É uma questão da nossa próxima lista, sem dúvida. Essa diferenciação entre estrutura de governança e governança corporativa, porque precisa ficar absolutamente claro, os dois ficarem absolutamente claros os dois conceitos, ok? Beleza. Daqui a pouco eu estou falando português de Antônio. Antônio, de vez em quando, lá no vídeo dele, escorrega no português, mas eu não moro nos Estados Unidos, tenho que prezar pela minha língua, é minha pátria. Ele doeu no ouvido quando, em vez de falar demolição, ele falou demolimento. Demolimento, doeu no meu ouvido, e outra vez quando ele falou, o que não é nada demais, né? Pois não é nada demais. dá para entender. Então, gente, se você falasse demolimento, eu dizia, Luiz, e aí não, aqui no Nordeste ninguém fala demolimento, não, nem no Brasil. Vamos lá, gente. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e vou abrir a atividade, o questionário da segunda semana. Mas aí eu vou precisar que o Kerly fique atento aí ao chat e vocês vão me sinalizando quais seriam as dúvidas, tá? Quem que foi que pediu primeiro mesmo para a gente dar uma olhada? Questões na lista. Pois é, mas quem foi que pediu? Porque aí a gente vê qual que seria a questão para a gente começar, ou é a questão número 1 mesmo? Não, professor, eu queria falar era a questão número 2, na verdade. As estavam tranquilas. Tá bom, então vamos dar uma olhadinha aqui na questão 2 do questionário da segunda semana, tá, gente? Só para tirar a dúvida aqui, ó. A pessoa tem que vir aqui, clicar nesse formulário aqui, cuja entrega, o prazo limite era até 3 de setembro. Para falar a verdade, eu ainda não fechei essa entrega, não, mas vou fechar. Quem não entregou ainda está ameaçado de não ter esses pontos, tá? Então eu vou dar uma lidinha aqui na questão e aí a gente vai tratar. Entre os conceitos discutidos nessa semana está o de custo de oportunidade, uma medida do valor de certas opções que fazemos, baseada no que renunciamos ao fazê-las. Qual das situações abaixo se relaciona diretamente ao conceito de custo de oportunidade? Aí vinha a primeira pergunta, a primeira resposta, alternativa. O custo, entre parênteses, esforço, de uma pessoa em elevar sua média
na disciplina de 9 para 10 tende a ser bem maior do que o custo para subir sua nota de 4 para 5. Ora, vamos dar uma olhadinha nessa primeira, depois a gente olha as outras, tá, gente? Se um sujeito já tira nota 9, o que você pode entender? Ora, ou que essa pessoa tem um talento, uma facilidade, mas o mais provável é que ela participa de todas as aulas, que ela faz anotações, que ela segue rigorosamente as instruções que o professor dá. Então, essa pessoa já dedica uma quantidade boa de horas do seu tempo para disciplina. Se, além de tirar 9, ele não está satisfeito, fala, não, eu quero tirar 10. Ora, frequentemente a gente vai ter circunstâncias em que essa pessoa, em vez de dedicar apenas, entre aspas, 2 horas, 3 horas de estudo por semana, ela vai ler todos os livros, ela vai correr atrás, vai mandar e-mail para o professor toda semana, querer saber mais detalhes, vai querer ficar especialista em tudo que está sendo dito ali. Significa que, às vezes, essa pessoa vai ter que estar trabalhando a sexta, a 7ª hora por semana. Ora, o que é mais fácil para você? Trabalhar a 3ª hora de estudo ou trabalhar a 7ª hora de estudo? Ah, não, trabalhar a 7ª hora de estudo, você já está mais cansado, você já tem que sacrificar mais coisa, a sensação é que tem um peso maior. Então, o custo de oportunidade para aumentar a sua nota de 9 para 10 pode ser o custo de sacrificar coisas para quem já sacrifica muitas coisas. Então, para quem já não abre muito espaço para Netflix na sua vida, não passa tanto tempo se divertindo no Instagram, e ele já sacrifica muitas coisas, e ele vai ter que sacrificar mais ainda. Então, o custo de oportunidade para ele é maior de subir sua nota de 9 para 10 do que de 4 para 5. Essa frase tem a ver com custo de oportunidade? Tem tudo a ver. Então, se batesse o olho nessa questão aqui, eu já ia suspeitar da primeira. Vamos ver as outras, só para ter certeza de que está tudo entendido. A segunda diz assim: o custo de concluir uma graduação é totalmente medido pela soma das taxas de matrícula e gastos com livro de estudante. Ah, peraí, professor. O custo de concluir uma graduação é muito diferente disso aí. Numa universidade pública, a gente não paga matrícula. Muitas vezes a gente sequer tem que comprar livro, a gente tem uma biblioteca lá e tal. Então isso nem entra no custo. O que é o custo mesmo? Ora, o custo é você se dedicar, você ter a disciplina de estudar toda semana, você, às vezes, encurtar o seu final de semana para se preparar para a próxima prova. Tudo isso são custos de oportunidade. Você está abrindo mão de outras coisas para fazer isso. Só que essa frase aqui não leva em conta o custo de oportunidade. Essa frase aqui diz que o que custa é o que você paga. Ah, se você pagou taxa de matrícula, se você pagou o livro de estudante. Isso não é custo de oportunidade, não inclui todo de oportunidade que você tem. É claro que você está abrindo mão do seu dinheiro, que poderia usar para outras coisas. Mas aqui não está falando do seu tempo, aqui não está falando de quantas horas de estudo você tem. Então está ignorando a maior parte do custo que, por exemplo, um estudante de universidade pública tem, tá? A terceira diz assim: os pilotos de corrida se tornam mais habilidosos com o passar do tempo e o maior número de disputas. Ora, tudo bem, isso é verdade. É verdade que isso acontece. A gente adquire habilidade com o tempo. Mas isso daqui não estou vendo aí uma relação de custo de oportunidade. A pessoa ser mais habilidosa para uma coisa, ela pode fazer com mais facilidade e tal, mas enfim, na hora que ela for correr uma corrida, vai durar o mesmo tempo. Isso é curva de experiência. O Satoru Nakajima, lá, o japonês que batia o carro 2 vezes por corrida, ele se preparava o mesmo número de horas, corria as mesmas 2 horas, o mesmo número de voltas que o Ayrton Senna. O fato de um ter muito mais habilidade que o outro não significa que eles, enfim, não necessariamente têm custo de oportunidade muito maior. O último vem assim: o preço de um sorvete no verão sempre é mais elevado do que no inverno. Ora, primeiro que quando eu vejo essa palavra sempre, eu fico meio desconfiado, mas digamos que isso é verdade. O que isso tem a ver com custo de oportunidade? Ah, não, você pode falar que as pessoas estão mais sedentas.
para consumir o sorvete no verão. É verdade, mas isso diz alguma coisa a respeito a quanto se gasta para produzir, quanto que você sacrifica do seu dinheiro para comprar no verão ou comprar no inverno? Não, o seu trabalho é aquele mesmo, você ganha o dinheiro da mesma forma e tal. Então, essa última alternativa também não torna explícito a ideia de custo de oportunidade, né? De medir o valor de alguma coisa a partir daquilo que se abre mão, daquilo que se renuncia para conquistá-lo ou conquistá-la. Bem? Então, a resposta nesse caso seria a primeira alternativa. Certo. Ô, professor, permita-me só um comentário. Porque eu tenho dúvida realmente nessas duas, porque as outras, a curva de experiência e a outra lei de oferta e procura, elas já estão bem claras aí. Agora, é porque essa outra de elevar a nota de 4 para 5 realmente é bem mais fácil do que 9 para 10, a questão do sacrifício, né? Está muito relacionado ao conceito de sacrifício, que é energia, tempo e dinheiro. E a outra está completamente errada. Mas a outra está completamente errada, muito mais relacionada ao custo de oportunidade, o custo de se concluir a graduação não é só pagar a matrícula e comprar livro, porque realmente tem que se considerar todo o esforço que é feito, e aí é que está mais relacionada diretamente ao conceito de custo de oportunidade, para dizer que ela está errada, que é o que perguntava lá na questão. Qual dessas estão, não é que está certa, mas é qual delas estão mais relacionadas ao conceito, à ideia de custo de oportunidade. E aí, o que a gente, pelo menos eu percebi, fiquei em dúvida nessas duas, porque uma está mais relacionada ao custo, ao sacrifício, que é a reunião, o conceito muito utilizado hoje em marketing, que é a reunião de tempo, dinheiro e energia. Mas a outra, não. A outra, realmente, qual é o tempo, qual é o custo para... o professor quer lhe produzir um livro, foi o tempo que ele passou escrevendo esse livro e o custo do papel. Não. Foram décadas de estudo, e aí foi o custo de oportunidade que realmente ele teve. Então, eu acho que está mais relacionado diretamente ao conceito de custo de oportunidade, é exatamente a que está completamente errado por esse conceito de custo de oportunidade. Deixa eu fazer a intervenção, por gentileza. Eu acho que você está no caminho certo. Agora precisa refinar o conceito. Veja, o custo de oportunidade de eu escrever um livro não é o custo da minha formação toda, não. É o custo de todas as horas que eu passei escrevendo aquele livro que eu poderia ter usado para fazer outra coisa. Porque o que eu estudei até chegar àquele livro faz parte de um dos conceitos fundamentais da economia, que é o conceito de sunk costs, o conceito de leite derramado. Quer dizer, o que eu estudei até começar a escrever o livro, acabou. Se eu escrever o livro ou não, aquele custo já está lá. Se eu, em vez de escrever o livro, resolvesse e passar o tempo no stand-up, na praia, não tem nada a ver. Quer dizer, o que eu estudei já acabou. Então, o custo de oportunidade do meu livro são todas as horas que eu passei pensando, sonhando, elaborando, até os sonhos, elaborando, e que eu poderia ter usado para outra coisa, poderia ter usado aquelas horas para produzir outra coisa, ou não produzir, ou ler, ou passear, não, eu poderia pensar, elaborar, estou exagerando, um pouco brincando, poderia estar sonhando com coisas outras. Então, tudo isso é custo de oportunidade do livro, mas não tudo que eu estudei na minha vida que acumulou, que levou à produção do livro. Então, você está fazendo comentários muito bem feitos, muito bem ponderados, mas estou lhe dando esse refinamento, introduzindo a ideia de sunk cost, quer dizer, o custo é o custo absolutamente do custo das horas que eu despendi fazendo o livro, do esforço que eu despendi fazendo o livro e que eu poderia ter aplicado numa segunda oportunidade que era a melhor que eu teria se não tivesse escrito o livro. Beleza? Obrigado pelo espaço. Muito obrigado. Eu entendi a sua preocupação, mas só para concluir por que é a resposta, a primeira alternativa é a resposta. Eu entendi o seu argumento, eu acho que o segundo nega-se a segunda alternativa com base no custo de oportunidade, foi esse seu argumento, e eu acho que ele faz sentido.
mas é difícil a gente não perceber que essa segunda alternativa, ela seria perfeitamente normal se a pessoa não levar em conta custo de oportunidade. Se a pessoa ignorar o que é custo de oportunidade, ela poderia dizer que essa frase está correta, né? Então, de alguma forma, essa frase está negando a importância, a relevância de custo de oportunidade. Daí que ela não pode ser entendida como a resposta da questão. Mas eu entendi por que você ficou na dúvida entre as duas, tá? Vamos lá, gente. Ok, Mais alguma questão? Mais algum ponto desse segundo questionário? Eu não estou vendo aí o chat, Kerly. Você pode me alertar aí, por favor, se tem alguém fazendo alguma pergunta? Não vi ninguém falando. Teve uma pessoa que perguntou sobre a questão 1. Ah, bom. A questão 1 era aquela questão que a gente tinha introduzido o primeiro vídeo da aula, lá da segunda semana. A gente tinha os primeiros 12 minutos, o professor Kerly falou, olha, gente, tem assim, assim, assado, essa questão parece muito difícil, mas na verdade você vai ver que não é. E aí, depois, lá no nosso encontro presencial, o Kerly foi e resolveu essa questão inteirinha. Então, se alguém clicar lá no nosso blog, material para a segunda semana, e assistisse aqui, ó, vídeo do encontro com a turma ADM, clicasse aqui e abrir para ele esse vídeo. E aí ele ia até encontrar aqui, ó, custo total é igual a custo fixo mais custo variável, 4.564. Aí o professor Kelly ainda fez um desafio, falou assim, gente, ó, essa resposta aqui está certa, mas ela está arredondada. Eu queria ver que vocês fizessem a resposta exata. Seja como for, para essa resposta aqui, eu programei lá a maquininha para dar os pontos, tanto para quem submetesse a resposta exata, ou para quem submetesse a resposta arredondada, tá? Então, qualquer uma das opções daria o correto aqui. Agora, a gente pode voltar na resolução, se tiver algum passo específico que alguém gostaria que a gente explicasse de novo. Eu posso editar aqui, ó, e ir mostrando o diagrama, e aí a gente tem nada mais, nada menos que o próprio professor Kerly aqui do nosso lado, para explicar o que ele estava fazendo em cada passo. Então, eu vou pedir aí a vocês que apontem especificamente qual o momento ou qual aspecto da resolução que gostaria que a gente voltasse. Na verdade, quando eu falei de arredondamento, foi nessa taxa, acabou de passar, Luiz, anterior, Opa, de peraí. 0,05. Pronto, anterior. Era uma taxa, Deixa eu ver se eu eu acho, acho. talvez seja até de depreciação. Essa depreciação aqui, se você multiplica aí para você ver Não é depreciação, não. Aqui é o aluguel, era aluguel. 12 vezes de 12 2.000. vezes o aluguel, vezes 500, dá 0,05. É, Talvez isso aí dê 0,048. Aí eu digo, eu exato. vou botar 0,5, né? Isso, dá 0,048 mesmo. Isso. Quando você botasse 0,048, você ia dar uma pequena diferença, que alguém, inclusive, fez durante a própria aula. E viu esse dado aí. Pronto, eu queria que refizesse, digamos, para ver que vai dar essa pequeniníssima diferença, que, como o Luiz disse, não invalida a resposta anterior, mas para você ver que tinha essa pequena imprecisão, quer dizer, podia ficar mais preciso. É só isso. Agora, então vamos lá. Se alguém quiser que a gente volte em algum elemento específico dessa resolução, a gente pode voltar e explicar de novo. Para assistir a resolução toda de novo, está gravado, né? Não faz sentido a gente usar esse momento tão rico do encontro síncrono para a gente ficar refazendo alguma coisa que já foi feita. Mas para tirar dúvida pontual, falar assim, olha, como que você calculou tal? A gente volta aqui, não tem problema nenhum, tá, gente?
Mas isso também me permite dizer uma outra coisa. Alguns de vocês me perguntaram, às vezes, assim, professor, eu submeti uma resposta para aquelas questões, mas depois eu me dei conta de tal e tal coisa, aí eu posso submeter de novo? Então, vamos lá. A resposta é sim, mas... Então, se você submeteu suas respostas e logo depois deu conta, eita, eu errei tal coisa, eu vou submeter de novo, isso pode acontecer, mas isso não deve acontecer com frequência, tá? A gente deve evitar isso. Como é que a gente evita isso? A gente primeiro abre aquele formulário, lê tudinho, faz as anotações, confere tudo. Não precisa submeter, você tem uma semana para submeter. Então, depois que você está confiante da resposta, você vai lá e submete. O ideal seria assim. Então, uma vez ou outra, na hora que eu for lá computar, e a propósito, no final dessa quarta semana, a gente vai dar as notas de todas os desempenhos de vocês nas 3 primeiras semanas, tá? Nós vamos retornar para vocês saberem como é que estão indo. A gente vai dar as notas de tudinho. E aí, de toda forma, se eu vir lá que um aluno submeteu 2 vezes o formulário numa determinada semana, faço vista grossa, eu pego a melhor nota dele e considero aquela. Mas se eu vi que isso está acontecendo toda semana, aí não vai dar. Aí eu vou começar a pegar a primeira submissão, tá? Então, é assim, pode, mas não abusa, tá? Uma vez ou outra, submeter 2 vezes a resposta, eu concordo, pode acontecer, você deslizou, depois você se deu conta, mas não dá para fazer isso toda hora. Apareceu aí alguma pergunta específica sobre a resolução da questão? Doutor Kelly, apareceu alguma coisa aí no chat? Ou Não, alguém... específico nada. Tá ok. Eu acho que então, o fato da resolução da questão estar disponível lá, às vezes pode não ter, essa informação não tinha chegado a todo mundo antes. Mas eu acho que agora, então, a pessoa sabe que está lá disponível, né? Que ela pode, de alguma forma, procurar essa resposta lá. Vamos lá, gente. São 5 para as 10. Nós ainda temos algum minutinho aqui para quem quiser completar a sua análise, fazer alguma pergunta. Quem ainda não assistiu o vídeo da Tesla, o vídeo das aulas dessa semana, eu sugiro que o faça, vai gostar muito dessa discussão. Já anuncio aqui que essas 3 criaturinhas vão percorrer toda a disciplina com a gente, tá? Amazon, Tesla e Fiat Chrysler de Goiânia. A gente vai frequentemente voltar aos seus CEOs, né, os seus presidentes, as decisões que eles tomam, por que eles tomaram essa ou aquela decisão. Esses vão ser alguns dos tipos de caso que a gente vai voltar com frequência e outros, né, Kelly? Na hora que for sendo oportuno, a gente vai trazendo outras atividades. Uma coisa, assim, a Fiat tem, digamos, 2 coisas extraordinariamente modernas. Primeiro, a produção robotizada. Eu nunca tinha visto uma empresa produzindo os robôs sendo, na verdade, os operários super especializados. Então, foi a primeira vez que eu vi, achei aquilo uma coisa extraordinária. Achei uma coisa maravilhosa o robô pegando o para-brisa e colando lá. E indo com o seu dedo mecânico na cola, molhando na cola, e indo lá, passando tal, igual ao que o meu avô fazia. Botava o dedo no negócio d'água aqui para ou contar dinheiro, ou qualquer coisa que ele precisasse ter mais, repetindo um gesto ancestral dos humanos. Aquilo é muito interessante. Fora do conceito de linha de montagem, não é assim, uma linha de montagem como era antigamente, uma linha de montagem para o Jeep, uma linha de montagem para aquela caminhonete Toro. Não, uma linha de montagem única, e a coisa mais assim que mais me impressionou foi você ver na linha de montagem os carros se alternando e os computadores rapidamente escaneavam a peça e sabiam que aquela peça, obviamente, quando ele escaneava, era daquele carro, e o robô
automaticamente se programava para fazer a função naquele carro. Então, para ele, tanto fazia via ali um Jeep, quando via um Toro, quando via, o que viesse, o scanner determinava qual era e o robô se programa para fazer e tudo mais. Isso é uma novidade extraordinária. Para vocês de administração, tem uma novidade também maravilhosa. A estrutura de poder da empresa. A empresa tinha o que ele chamava de plant manager, que era o chamado gerente da planta, gerente, que era o cara que toma as decisões aqui em Pernambuco. Pois bem, esse camarada era indistinguível dentro da fábrica de qualquer trabalhador. De qualquer trabalhador. Estava de bota, de uma espécie de macacão. O cara me apontou, o plant manager, aquele rapaz ali tal, vestido indistinguível, não havia nada. Come no mesmo refeitório. Come, refeitório, tudo. Conversa com todo mundo. Isso, tudo, uma coisa maravilhosa. Então, você entrava na empresa, digamos, o anti-Pernambuco, Pernambuco que eu adoro, mas que tem essa história escravocrata testável, né? E era antes isso. Quer dizer, a única... Eu fiz a pergunta a Luiz e Tiago na saída. Quem foi a única pessoa que se distinguia em toda a empresa? O pessoal da recepção, que pode ser até gente terceirizada, sei lá, mas todos estavam vestidos, mesmo banheiros, todos da mesma forma, do plant manager para o cara que estava na recepção. Só tinha um grupo de pessoas que se vestia de uma maneira destacada. Alguém pode me ter um guess aí de dizer quem era esse grupo dentro da empresa que se destacava dos mais pela pompa da roupa? Alguém dá uma ideia, pelo menos uma ideiazinha aí de quem poderia ser? Pelo menos uma ideiazinha, uma só. Quem é a sua aposta? Quem aposta? Quem era esse grupo que se destacava? Dou-lhe uma. Quem era o grupo que mais se destacava? Dou-lhe duas. Quem era o único grupo que se destacava? Dou-lhe três. O grupo dos seguranças. Esse sim, tinha toda a farda, aqueles brilhos, aquelas coisas todas, mas eram os únicos que tinham destaque. A gente vê em todo canto, com aquela farda cheia de destaques e tal, de brilhos. Mas dentro da fábrica eram todos absolutamente iguais. Então, isso também é uma novidade muito grande, porque reflete o quê? Reflete uma visão da empresa do trabalho. Quer dizer, se o plant manager e o cara que está na recepção, o cara que está no trabalho duro, está vestido a mesma roupa, calçando o mesmo sapato, usando o mesmo banheiro, está dizendo o seguinte: meu amigo, importante aqui é o que você está fazendo, importante aqui é o seu trabalho, então todo mundo aqui, digamos, nesse sentido, claro que nesse sentido tem meritocracia, tem tudo, mas todo mundo aqui é igual. Então, aquilo é uma coisa completamente nova para Pernambuco. Né? Aquilo não é nada que a gente possa dizer que é comum de se ver em Pernambuco. Eu achei aquilo e os robôs as duas coisas mais marcantes da minha visita. A parte tecnológica e a parte gerencial. Excelente. Pessoal, nós estamos terminando aqui às 10 horas. Eu vou interromper a gravação. Muito obrigado a todos que tiveram conosco mais esse encontro. Não hesitem em nos contactar, seja pelo grupo do WhatsApp, pelo e-mail. O e-mail luisconz.maia@ufrpe.br. O WhatsApp que está lá, vocês todos estão participando. Quem não está participando, por favor, se ligue. Entre em contato com os coleguinhas aí para conseguir entrar no grupo. Mas não hesitem em nos contactar, tá bom? Um abraço, vou interromper a gravação agora e, para quem quiser continuar por aí, a gente vai estar disponível por mais uns 5 ou 10 minutinhos, conversando sobre as questões da aula de hoje, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, Kerly. Até mais. Vamos lá, vamos conversar.